trabalhei na eleição, na última eleição da Dilma, eu trabalhei de mesária e na hora de tirar a zerésima, na minha zerésima já tinham 400 votos. Eu tive que chamar o delegado, recolher a urna e colocar uma outra urna. O voto impresso auditável é a pauta mais importante que tramita hoje no Congresso. É a certeza de que o seu voto será validado para o candidato que você realmente escolheu. Sob suspeita de fraude em eleições passadas, é temível o que possa acontecer nas eleições de 2022. A oposição, no Congresso, estranhamente não quer a aprovação da proposta de emenda à Constituição que implanta o sistema de conferência de votos. Até o fechamento desta reportagem, pelo menos 11 presidentes de partidos já fecharam posição contra o voto impresso. ACM Neto, do DEM, Baleia Rossi, do MDB, Bruno Araújo, PSDB, Ciro Nogueira, PP, Gilberto Kassab, PSD, Luciano Bivar, do PSL, Luiz Tibé, Avante, Marcos Pereira, Republicanos, Paulo Pereira da Silva, Solidariedade, Roberto Freire, Cidadania e Valdemar Costa Neto, do PL. As siglas reúnem 326 deputados, o equivalente a 63,54% da Câmara. Mas é importante lembrar que alguns presidentes de partido, como Luciano Bivar, do PSL, por exemplo, têm pouca influência sobre a decisão de muitos integrantes de seu partido. Temos que aprovar antes de outubro desse ano, por causa da regra da anualidade, para que valha para a eleição do ano que vem. Nós temos que terminar 2 turnos na Câmara, 2 turnos no Senado e promulgação, né, pelo presidente do Congresso Nacional antes de outubro. Nas redes sociais, a pressão popular pela instituição do voto impresso já começou. A hashtag Voto Impresso Auditável Já está entre as top trends. E sem dúvida estamos numa corrida contra o tempo. O objetivo é que a aprovação na Câmara aconteça até julho. E muitos parlamentares que fazem parte da comissão especial que analisa o projeto do voto impresso na Câmara sabem disso. O deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, por exemplo, apresentou um requerimento para retirar a proposta de pauta, justamente para atrasar o processo. E olha, a votação foi apertada e o voto de Minerva, que desempatou e manteve a discussão da PEC, foi o do relator, o deputado Felipe Barros. Mas quem tem feito a maior campanha contra o voto impresso auditável é o próprio ministro do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Roberto Barroso, que afirma que a instituição do voto eletrônico impresso será um retrocesso no país, como afirmou durante uma visita recente à Câmara dos Deputados. Barroso tem participado de diversas lives sobre o tema e em uma delas admitiu, abre aspas, vão pedir recontagem, vai dar defasagem entre os votos. Não tem como não dar com esse volume de votos. Vão questionar e judicializar com pedido de fraude. Na recontagem, vai sumir voto, aparecer voto. Isso tudo vai diminuir a segurança. Fecha aspas. O discurso dele segue a mesma linha do discurso do ex-presidente e ex-presidiário Lula, que alimenta seus apoiadores, dizendo que voltaremos à época dos dinossauros. E como já se sabe, as articulações para impedir que haja mais transparência nas eleições se estende a outros 2 ministros. Após uma reunião com representantes de partidos da oposição com os ministros Alexandre de Moraes, que será presidente do TSE nas eleições do ano que vem, e Gilmar Mendes. É possível que tenha uma conferência de voto secreta. E aí você vê que hoje nós temos uma urna eletrônica, que vale destacar, o voto impresso não é acabar com urna eletrônica, mas urnas eletrônicas, por mais que o TSE, o Barroso, gosta de dizer que ela é totalmente inviolável, totalmente que não há nenhuma possibilidade de rompê-la, de quebrar sua segurança, isso é uma grande mentira, porque existe um princípio básico da informática que diz que nenhum sistema é 100% confiável, nenhum sistema é 100% inquebrantável. Todos podem ocorrer uma fraude, por exemplo. E aí, quando você tem uma urna eletrônica
em que, a partir do seu voto que você coloca ali, e aí eles dizem que não tem ali durante o voto, não tem acesso à internet, não tem acesso a nenhuma rede, mas depois que você tira a máquina para transportá-la, para fazer a conferência, aí tem acesso à rede. E mais do que isso, se você digita teu voto ali, e aí fica registrado numa máquina, quando você transporta, é óbvio que você pode manipular e fazer com que haja os votos que você quiser, para o candidato que quiser, em determinada urna. Então, por isso que é necessário que a gente consiga fazer uma conferência. E quando eu digo uma conferência, é que não é porque o cidadão vai levar o seu papelzinho, não, porque ele não leva o seu papel. Retorna aqui, a urna continua sendo eletrônica, só que acoplada a si tem lá uma impressora, e que essa impressora, quando você digita o número do teu candidato, sai o papelzinho com o nome do candidato, a foto do candidato e o número dele, e aí você confirma e cai numa caixa de acrílico, e essa caixa de acrílico é que é levada depois para que possa se fazer essa conferência, no caso, por exemplo, do perdedor. O perdedor, ele pode julgar que ele tinha mais votos e ele gostaria de fazer uma conferência, e por isso que ele tem esse direito. O perdedor, ele tem o direito de saber se realmente ele perdeu ou não. Aí podem alegar, mas o custo disso, qual é o valor da nossa democracia? Nossa democracia não tem preço. E por falar em narrativas, é incrível a capacidade de alguns veículos de imprensa colocarem à prova a inteligência do povo. Como exemplo, temos um antigo jornalista que milita e induz os leitores ao erro, ao afirmar que a aprovação dessa PEC é o retorno do voto em cédula. Mas o fato é que tem muita gente que acaba sendo influenciado por fake news como essa e não buscam a verdade. Pela ordem de tramitação, depois de passar pela Câmara Federal, a PEC 135/19 também será analisada pelos senadores. Inclusive, está aberta uma consulta pública sobre a implantação do voto impresso auditável. E se você ainda não votou, é importante que participe dessa enquete. Nós vamos deixar aqui o link na descrição para que você participe. Com informações direto de Brasília, Berenice Leite, para o canal A Verdade.